Cristo, aos amados. É uma alegria, é um prazer muito grande voltar aqui e ter esse privilégio de compartilhar da palavra de Deus para os irmãos. E eu agradeço muito ao convite do Neto. Neto, muito obrigado. Me sinto extremamente honrado e rever os irmãos é uma bênção. É sempre gostoso estar no meio de irmãos, numa igreja que ama o Senhor Jesus Cristo, ama a Deus e ama a sua obra, principalmente a obra missionária. Como é gostoso isso, como a gente se identifica com o povo de Deus, que além de ser povo de Deus, é um povo engajado na obra missionária. Às vezes a gente vai em alguns lugares onde a gente não percebe isso, não sente isso, e é muito triste, A gente vai envelhecendo, mas algumas coisas elas permanecem, e elas não só permanecem, mas elas crescem mais ainda. E uma delas é ver e sentir e ter esse privilégio de participar da obra missionária. Então é um privilégio nosso, é um privilégio meu, é um privilégio do pastor Pércio e de outros irmãos que aqui estão, da sua esposa também, Mas é um privilégio também da igreja estar envolvida na obra missionária. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Inicialmente nós vamos ler 2 versículos em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, em versículos 6 e 7. Versículos assim que a gente tem citado bastante lá em Peniel, na sala de aula, ainda que eu não tive o privilégio de lecionar Colossenses, mas lecionando Gálatas, a gente sempre tem que vir para este versículo aqui, e em outras situações também a gente sempre tem que chegar até esse versículo. Então esse versículo tem sido trazido à minha mente constantemente nesses últimos anos, apesar que já há anos, eu diria desde a época de Peniel, eu ouvia muito um dos professores falar sobre este versículo. Então esse versículo ficou no meu coração desde aquela época. E outro dia, quando estávamos comemorando os 70 anos da missão, foi interessante que aí que eu me liguei, que faz 50 anos que eu entrei em Peniel, Então, foi um marco para mim, foi uma alegria para mim pensar que há 50 anos atrás eu cheguei aqui na região de Jacutinga, mas precisamente em Peniel. Então, e desde lá esse texto de fato tem sido um texto que tem falado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre ele e estender em alguns outros versos sobre o tema que está nesse versículo aqui, nesses 2 versículos. O texto, eu vou ler na minha tradução. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu estou em outra tradução, mas o meu texto é na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam pela fé Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver pela fé nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo
em ação de graças. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Primeiro queremos te agradecer pelo privilégio de conhecer a tua palavra, pelo privilégio que nós temos de ler a tua palavra, e agora nessa noite, de estarmos reunidos e falarmos da tua palavra, Senhor. Encha os nossos corações com o ensino da tua palavra, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser edificados, confirmados, enraizados na tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos talvez perceberam que eu dei um acréscimozinho, em algumas partes, mas o versículo 6, o início diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Antes de nós continuarmos, eu citei pela fé, porque o contexto me permite isso. Se nós olharmos um pouco mais embaixo, nós vamos ver a palavra confirmados na fé. Então esse texto, isso é a maneira de Paulo escrever, às vezes ele omitia no início e colocava no fim, às vezes ele invertia, ele começava usando aquela palavra e posteriormente, no mesmo versículo ou no versículo seguinte, ele omitia. Mas pelo contexto você entendia o quê? Que aquela palavra também estava no outro versículo. E Paulo vai citar a fé no versículo 7, mas no versículo 6, também nós temos ali a palavra fé, só que ela está oculta, ela está implícita ali no texto. Portanto, assim como vocês receberam pela fé Cristo Jesus, o Senhor. Eu creio que isso não é difícil para nenhum de nós aqui. Nós conhecemos a Cristo, nós recebemos a Cristo, nós recebemos a mensagem de Jesus Cristo, nós recebemos a mensagem do Calvário pela fé. E todos nós sabemos disso. E o que Paulo está dizendo, que assim como nós recebemos a Cristo pela fé, nós devemos o quê? Continuar a viver pela fé. A nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada de fé. Os grandes homens de Deus foram homens de fé, foram homens que aprenderam a viver pela fé, aprenderam a caminhar pela fé e seguiram pela fé até ser chamado por Deus. Paulo disse o quê? Que eu combati o bom combate e o que mais? Guardei a fé. Guardei a fé. Já agora o que? A coroa me é o que? Reservada. Mas interessante que Paulo, no fim da vida, ele ainda fala sobre a fé. Paulo foi um dos escritores do Novo Testamento que mais falou sobre a fé. E eu estou tendo o privilégio em Peniel, e eu digo isso de todo o meu coração, é um grande privilégio, é uma grande alegria, e eu acabo aprendendo mais. Eu pensei que depois de dar 2 anos, eu teria mais folga esse ano, mas foi o contrário, eu me senti tão carente de aprender, de estudar e me preparar para a aula, e realmente eu aprendi mais. E como Paulo fala sobre a fé no livro de Gálatas,
mas principalmente quando ele chega no capítulo 3, é o capítulo da fé, onde ele vai enfatizar que a nossa salvação é pela fé. Mas essa fé, todos nós sabemos que não é uma coisa vaga, ela não vagueia, ela tem o quê? Um alvo, um objetivo direto. Primeira coisa, ela diz em Hebreus que é em Deus, que nós devemos crer em Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, nós não podemos. E Deus, ele vai e envia o seu Filho para o quê? Para exatamente morrer pelos nossos pecados. E nós estávamos falando um pouco disso na aula de Gálatas, que o centro da Bíblia é Cristo. Mas o centro da Bíblia é Cristo que? Crucificado. O centro da Bíblia é Cristo, e Cristo que? Crucificado. Ele foi enviado para isso. Ele não foi enviado para fazer outra coisa, para exatamente morrer no nosso lugar. Então, irmãos, nós recebemos a Cristo pela fé. E a Bíblia nos diz: continue a viver nele. Nele em quem? Em Cristo. Mas viver nele, como nós podemos viver nele? Viver pela fé. Então ele diz viver nele pela fé, ou viver pela fé nele. O escritor de Hebreus, nos diz que nós devemos estar olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é exatamente aquele em quem nós temos que estar com os olhos o quê? Fitos. Mas como? Pela fé. Então nós começamos a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, a nossa transformação pela fé, e como servos de Deus, como membros da família de Deus, nós devemos entender que nós temos que caminhar pela fé, pela fé. E aí Paulo vai usar algumas expressões, estando o quê? Enraizados, com as raízes o quê? Profundas. Porque quando as raízes não são profundas, nós vamos ter o quê? Árvores caindo o quê? Facilmente. Nesse meu tempo lá na aldeia, vivendo na aldeia, então a gente, principalmente em agosto, setembro também, então esses 2 meses, até o final do mês, do ano aliás, mas esses 2 meses são bem característicos de tempestades. E aí a gente vê, olhando para o leste, a gente começa a ver a formação, e é muito escura, irmãos, é incrível isso. E aí a gente começa a ver aquela formação, a gente já sabe, principalmente depois do almoço, dependendo se às vezes logo depois, às vezes mais à tarde, a gente sabe que quando começa a formação, vai vir Yari. Yari é a palavra para tempestade em Yanomami, para vento é o Atori. O Atori é a palavra para vento, mas quando é tempestade, Yari. E os Yanomamis têm muito medo de tempestade, muito medo de ventania, e a ventania lá causa muitos problemas. Às vezes arranca a casa deles, que é de palha, pega assim por baixo da palha e joga a casa para trás, Às vezes eles colocam paus assim com gancho e ficam lá segurando, para poder o vento não pegar e jogar tudo. Aí eles vão ficar sem casa, sem teto, Então é muito comum a gente ouvir, aí vem aquela ventania assim,
Aí você ouve. Só árvores grandonas caindo, né? E se você está na mata, você tem... É interessante, porque é muito perigoso você também correr, é perigoso você ficar perto da árvore, mas também correndo é perigoso, é uma situação muito ruim, porque você está correndo, tem árvores, os galhos caindo, então pode pegar na sua cabeça, né? Então, se a árvore ela não tem raiz, ela vai cair facilmente. Então a nossa fé, o que ele está falando é que a nossa fé tem que ser enraizada. E uma coisa que eu vi lá na aldeia, nós temos muito pés de cidra. E os nossos pés de cidra são grandes, são altos e grossos. E os nossos pés também têm raízes, que às vezes foi necessário cortar e mandar tirar as raízes. Irmãos, é um trabalho. Eu olhava assim, gente, o que é isso? Quanta raiz! E as raízes são profundas, mas tanto é que eu nunca vi arrancar um pé de cidra. Venta, tempestade, mas não se arranca pé de cidra. E também não é fácil tirar pé de cidra do chão, porque tem muitas e muitas raízes. Então, pensando nisso, em ser enraizado pela fé, eu sempre lembro de pé de cidra, porque de vez em quando eu via os Yanomamis lutando para tirar as raízes, cortar todas as raízes e tirar a parte de baixo, né, da terra. Um trabalho que causa um desgaste físico muito grande. Eles suavam muito, eles sentavam, descansavam, voltavam a trabalhar e trabalhavam de novo e não terminavam cedo, não. Então, enraizados e, se possível, com um pé de cidra que tem as suas raízes fortes e profundas. E muitas raízes, além disso, muitas e muitas raízes. E ele diz também, ele usa também a expressão edificados, né? Edificados nele, mas, novamente, edificados em Cristo, mas também pela fé, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Isso mostra o quê? Que Paulo tinha ensinado exatamente como eles deveriam viver, vivendo pela fé em Cristo Jesus, vivendo pela fé na obra de Cristo, vivendo pela fé, edificados, confirmados e enraizados. Outra coisa que ele diz aqui, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Isso quer dizer o quê? Dentro do contexto de fé. Os homens que mais agradecem a Deus, que mais louvam a Deus, são aqueles que aprenderam a viver pela fé. Podem observar isso. São homens que mesmo nas horas difíceis, eles vão adorar a Deus. Tem um missionário da Missão Neva, ele está passando uma luta muito grande no hospital, nesses últimos dias, pouco mais de uma semana, e aquele irmão, ele esbanja alegria lá no hospital, apesar do seu sofrimento. Ele fala de Cristo, ele agradece a Deus, ele louva a Deus, exatamente experimentando isso aqui. Eu
tive o privilégio de trabalhar com Tony Paulson. Tony Paulson foi um inglês que trabalhou há muito tempo, por muito tempo, entre os Yanomamis. Faleceu faz quase, não ainda um ano não, mas quase isso. Tony foi um homem de louvor, um homem que agradecia sempre a Deus, que vivia cantando, que vivia exaltando o nome de Deus, mesmo nas horas tristes, mesmo nas horas difíceis. Ele aprendeu que agradecer a Deus fazia parte da sua vida. Mas eu gostaria de também mencionar uma família de fé. E nós devemos crescer, devemos ter uma fé desenvolvida, enraizada, edificada, fortalecida, né, dentro da família, dentro do nosso lar. Os lares que experimentam crescer nessa sua caminhada de fé, são lares diferentes, ainda que lares cristãos. Os lares cristãos que experimentam um maior desenvolver da fé, que são enraizados na fé, que são fortalecidos na fé, são lares que edificam, são lares que acabam mostrando a glória de Deus, a luz de Jesus Cristo para outras pessoas. Um tempo atrás, eu estava ouvindo de um homem ali da região eu gosto de ouvir história de homens de Deus que não são conhecidos. Eu gosto de ouvir também sobre os homens de Deus que são conhecidos, mas eu gosto de ouvir daqueles que não são conhecidos. E aí esse homem, lá no interior de Rondônia, e foi alcançando pessoas, e alcançando pessoas, e alcançando famílias, exatamente por quê? Porque era um homem que ele e a sua família eram pessoas que viviam a fé em Jesus Cristo no lar, que viviam a fé no lar. E a Bíblia nos fala de um homem que teve essa experiência de viver a vida de fé por causa da sua família. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Esse texto diz assim: o mesmo autor, Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, diz o seguinte: lembro da sua fé sem fingimento. Que precioso, né? Um grande homem de fé, e nós não temos nenhuma dúvida disso. Eu creio que vocês sabem tanto quanto eu da vida de Paulo, como foi um homem que chegou a dizer: guardei o quê? A fé, porque ele sabia que ia o quê? Morrer, talvez 1 ou 2 dias depois, poucos dias depois, e ele falou assim: eu guardei a fé, eu guardo a fé me serviu até aqui, eu andei com ela até aqui, mas agora eu não
quê? Face a face. E lá não se precisa de fé. Lá só vai o quê? Se desfrutar, louvar. A fé é para nós enquanto estamos aqui. Ele ensinou isso também, né? E não só ensinou, mas que no fim da vida o quê? Ele escreveu sobre isso. Estou guardando a fé. Como se diz? Eu não preciso da fé mais. Eu não preciso da fé. Ainda que ele ia enfrentar, né, o martírio, ia enfrentar provavelmente ou uma corda, ou ser decapitado, mas ele achava o quê? Não. Agora, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, ela vai ser consumida, então eu não preciso mais da fé. Mas ele diz, eu lembro da tua fé sem o quê? Sem fingimento. E essa era a última carta, escrita provavelmente alguns dias antes dele morrer. Novamente Paulo está falando sobre a fé. Um homem incansável em falar sobre a fé. E ele diz, a mesma fé que primeiramente, né, antes de você ter fé, essa fé habitou em sua avó Lloyd. A fé habitou em sua, o quê? Avó. Essa mesma fé, essa fé que você tem, também habitou nela. E em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Não é que Paulo tivesse dúvida, uma maneira de se expressar. Ele sabia. Por quê? Porque era uma fé sem fingimento. Irmãos, Timóteo foi um excelente ministro do Evangelho. Foi um excelente colega de trabalho com Paulo. E Paulo levou exatamente porque muitas pessoas estavam falando, dando testemunho de Timóteo. E foi então quando ele passou em Listra, e ao ouvir sobre aquele jovem que havia se convertido com a sua pregação, foi quando ele então, na segunda viagem, leva Timóteo. E levando Timóteo, ele viu o crescimento de Timóteo, ele viu o crescimento da fé de Timóteo. Por isso ele podia dizer, eu lembro da sua fé sem fingimento. E essa fé foi desenvolvida no lar. Que coisa preciosa. Eu espero que nós possamos transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, esse compromisso de fé. Porque quando nós temos a nossa fé edificada, enraizada, as pessoas vão perceber, elas vão notar, elas vão saber. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, né, que essa questão de ministério com os indígenas não é tão simples. Não basta a gente discipular, né, Persa? Quando a gente estava conversando outro dia, lá em casa, e conversar e tal. Não, é na hora do vamos e venhamos. É na hora do vamos e venhamos é que eles vão ver, que eles vão perceber. Na hora do papel, como se diz, é fácil. Eu lembro um dos pastores lá
do Novo Devenir, estavam lá em Boa Vista. Eu não estava nessa reunião, estava na aldeia, mas era um complay lá em Boa Vista. E aí, tá todo mundo cantando, todo mundo alegre, e ele então, uma hora lá, se levantou e falou: irmãos, aqui é gostoso, aqui é muito bom ter vida cristã, cantar. O problema é lá, na aldeia. Foi isso que ele falou. Ele estava falando das dificuldades, das lutas. Ele falou assim: quantas vezes eu quis deixar a mão de Deus, eu quis deixar as coisas de Deus. Mas ele entendeu que Deus muitas vezes o segurou. O Brás estava falando isso. Então, eu lembro de uma experiência com 2 vezes Ezequiel e eu. Primeira vez foi com a filha do irmão dele. Quando a avó trouxe para a gente olhar a criança estava praticamente morta. Ainda briguei com ela: agora que você trouxe, assim já morta praticamente? Mas ela ainda não tinha morrido. Não foi ressurreição não, irmãos. Ela não tinha morrido. E aí nós corremos, a gente já tinha um pouco de experiência, malária e falcígolo. Porque Vivax não faz isso, só falcígolo. E ela está pertinho da morte. Falta poucos minutos, ou 1 hora, sei lá. Só sei que nós corremos para a enfermaria, ela estava gelada. Embrulhamos rapidamente num lençol ou numa coberta, não lembro bem agora. Só sei que nós embrulhamos aquela menina, que na cultura também era filha do Ezequiel, porque era filha do irmão dele. E aí eu falei para ele assim: Ezequiel, enquanto eu vou preparando o material para colocar remédio logo na veia, você vai orando. Você ora e eu trabalho. Porque eu acho que ela não vai resistir não. Mas vamos, enquanto ela estiver ainda com um pouquinho de vida, vamos tentar. E aí, com aquela pressa, né, querendo fazer tudo o mais rápido possível, e ele orando, e aí nós aplicamos o remédio. Eu nem lembro, mas eu acho que eu nem fiz lâmina nenhuma, já fui direto com o tratamento. E aí eu peguei a veia dela, pôs o soro, aí comecei com o remédio, e comecei, e aí foi, e ela gelada ainda. Teve uma hora que eu percebi que, sabe quando você percebe quase nada, mas você percebe, você está toda hora tocando na pessoa, e aí eu percebi que um pouquinho, ela tinha um pouquinho só de calor, chegou no corpo dela. Que alegria. E a gente sempre lembra disso. Então, aí os anos se passaram, agora foi a vez da filha dele. Nós tínhamos vindo para cá, tinha tido um play, nós voltamos para a aldeia num domingo, acho que no sábado ou domingo. Ele vai para a roça com a família, e aí a filha mais velha falou assim: pai, a minha irmã mais nova está doente, está muito doente, estava mole. Aí ele veio, olhou, quando ele viu os hematomas
no braço dela. Ele pegou a menina rapidinho. Ensinar também tem o seu lado bom, né? Ele sabia o que era. E aí ele falou, ele sabia que aquilo era muito perigoso. E aí ele saiu correndo, passou lá na minha casa e falou, olha, minha filha está morrendo. Veio saí de casa rapidinho, fui para a enfermaria, não tínhamos mais a saúde conosco. Mas, irmãos, tem hora que a gente tem que passar por cima de muitas pessoas, não interessa. Interessa era fazer o que a gente sabia que devia de fazer. Até eu explicar para o pessoal da saúde, a menina ia morrer. Não tinha tempo. Aí corremos, fui chegando e fui pedindo para elas fazerem as coisas, as auxiliares de enfermagem lá, e fui pedindo e fui falando, tirei a lâmina naquela eu tinha que tirar, né, senão não podia dar o tratamento, porque aí eu estava passando demais por cima deles. Aí pedi, mas não pedindo, mandando, né, para fazer, verificar a lâmina naquela hora, e não podia esperar secar, ele tinha que secar na mão, isso, assoprando ou pondo fogo. Mas eu falei, tem que ser agora e tem que secar isso rapidinho, examinar rapidinho. E aí ele examinou exatamente o que eu pensava. Falcípolo. Novamente mais uma falcípolo. Só que agora com a filha dele. E aí entramos lá, eu falei, começa a colocar, engolir a menina também. Aí a outra chegou, uma auxiliar de enfermagem, falou, mas o que está acontecendo? Aí eu falei para ela, calma. Aí ela falou, mas quem mandou embrulhar essa criança? Aí eu falei, eu. Deixa a criança assim. Aí soubemos do resultado imediatamente, e aí entramos com o soro. Teve uma hora que a criança deu o sinal de que ia embora. Estava virando ouro. Aí ele chorou, todo mundo chorou. Não, aliás, desculpa, isso com muito choro. Muito choro. Mas ele não estava chorando, tudo bem, eu estava calmo. Só que quando ele ameaçou tirar o scalp, né, do braço da menina, eu segurei a mão dele. E falei para ele, você me chamou aqui, enquanto eu não desistir, você não pode fazer nada, porque você me chamou aqui. E falando isso, ele ficou quieto. Só se ela morrer, é que eu paro. Agora eu não falo mais. Você confiou em mim, você me chamou, e agora você tem que ficar. Irmãos, às vezes a gente tem que tomar atitude. Não estou dizendo que a minha fé era no sentido de que a menina ia curar, mas ele, quando eu falei isso, ele chorou, continuou chorando, mas ele não ameaçou tirar novamente. Aí a menina, em vez de ir, voltou, e aí o soro foi entrando. Hoje essa menina é casada, recém-casada. Então, a outra também é casada, é a primeira, mas ele aprendeu a confiar na gente. Por quê? Porque nós estávamos debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estava fazendo para minha glória. Eu também tinha medo de fazer isso. Mas eu precisava agir de uma maneira, ou da maneira que eu entendia que era a melhor maneira para a filha dele.
E quando a mãe deles, a mãe dos filhos do Ezequiel, ficou envenenada veneno por causa de veneno de ter comido sapo, de madrugada eles vieram me chamar, umas 3 e pouca para 4 horas. Eu só senti que eles não me chamaram antes, quando ela começou a ter o problema. Mas eles me chamaram, mas infelizmente ela veio a falecer ao meio-dia do dia seguinte, né? Então, foi muito difícil para mim, aquela experiência, mas pensando que tudo acontece para a honra e glória de Deus, antes dela falecer, ela falou assim para os filhos, chamou os filhos, estava quase morrendo, pegou um pouquinho de forças, chamou os filhos que estavam perto e falou só para eles: eu estou indo para Deus, mas vocês fiquem firmes nas coisas de Deus, vocês fiquem firmes nas coisas de Deus. Foi uma experiência assim muito forte para eles, mas uma coisa que eu percebi, que todas as vezes que tinha problema lá na aldeia ou na casa do Ezequiel, os filhos corriam e vinham me chamar, porque eles confiavam no meu relacionamento com eles e também com Deus. Então, irmãos, a gente, com a vida de fé, nós vamos influenciar outras pessoas, como a mãe, como a avó de Timóteo. Levaram Timóteo a ser um homem de fé, a crescer confiando em Deus. Também nós vamos levar os nossos filhos, nós vamos levar os nossos amigos, os nossos parentes a confiar na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém, velho.